Salve nação e eliminação do Flamengo, hein? Eu tenho que criticar todos os líderes do Flamengo nesse momento. Felipe Luiz, inclusive, os capitães do time. A imprensa acaba alfinetando um pouco, né? Que não existe essa briga. Junto com o Paiva, as narrativas que se criam, vão dizendo que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo. Né? Isso eu escutei muito. Onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo... O motivo de Felipe Luiz ter batido boca na coletiva, a treta de Wallace e Hulk e a baita crítica de pilhado, você vê agora. Eu tenho que criticar todos os líderes do Flamengo nesse momento. Felipe Luiz, inclusive, os capitães do time, os jogadores experientes, todo mundo sabia que o Wallace perderia o último pênalti. Botaram um garoto que estava sofrendo uma pressão absurda nesse confronto, todos os jogadores do Atlético Mineiro e a mídia tentando falar mal do moleque, e botam esse moleque para bater o último pênalti. É muita irresponsabilidade, é muita falta de liderança, é muita falta de culhão dos jogadores mais experientes e outra, falta de autoridade do treinador. Não poderia deixar o Wallace, com toda a pressão que ele estava carregando nesse confronto, bater o último pênalti. É claro que não fui só eu o único que disse: esse garoto vai perder. É o jogador que tinha mais pressão nesse jogo. Para mim, vergonhosa a atitude dos líderes do Flamengo, contando o jogador, contando o treinador. Jogaram na fogueira, numa pressão absurda, o garoto, que era o jogador do time, que sofria mais pressão nesse jogo. Falta de liderança, falta de maturidade, falta de experiência. Se eu tenho mais experiência que os medalhões e que o treinador do Flamengo, para saber que o Wallace tinha tudo para perder esse pênalti, aí eu não sei mais o que esperar desse time. Falou se foi o melhor jogo pós-Copa do Mundo. E essa semana eu acompanhei um pouco, junto com o Paiva, as narrativas que se criam, vão dizendo que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo. Né? Isso eu escutei muito. Onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo está mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi um jogo absolutamente completo, dominante. Depois o primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo. O primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo muito bom. O jogo contra o Fluminense foi um jogo absolutamente controlado. O Fluminense não chutou no gol. Eles também não deixaram jogar. O Inter de Milão também não jogou contra o Fluminense. O Atlético Mineiro, desafio a vocês irem olharem quantas goleadas o Cuca tomou nos últimos 5 anos. Mais de 3 gols. E vocês vão se surpreender. Para vocês verem se é fácil jogar com uma defesa contra o time como a defesa do Cuca, que por ser brasileiro é subestimado, porque isso me deixa triste, porque se resume tudo em uma simples frase, e não é verdade. O meu time está bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Então esse é o meu trabalho como treinador, e simplesmente não se resume simplesmente a um momento, porque quando a gente ganhou no Atlético Mineiro no Brasileiro, eu li também que o Flamengo era o líder pós-mundial do Brasileiro. Não sei se eram 10 pontos, uma coisa assim. Então, ou sei lá, não lembro agora, mas quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar. Eles provocam e também entram nessas coisas de jogo, de alto nível, de alto rendimento, ninguém quer perder e é absolutamente normal. O importante, como eu falei, que não tenha violência, que não passe disso, dos dois querendo ganhar. E o Atlético Mineiro venceu nos pênaltis. Né? O Wallace fez uma grande partida, fez tudo o que estava no plano de jogo, incomodou muito a defesa, criou muito espaço, gerou chances e tem personalidade para ir bater o pênalti com 19, 20 anos. Nada contra o Wallace, como eu falei, eu tentei falar para ele que ele é um menino com muito talento, né? Só que ele não quis escutar em nenhum momento. Às vezes a imprensa acaba alfinetando um pouco, né? Que não existe essa briga de um jogador com o outro.
todo mundo defendendo sua camisa ali, o que a gente tenta é aconselhar. Que a primeira discussão que teve dentro do campo foi que eu mandei ele ficar tranquilo. Falei, ô, calma, velho, porque ele tava xingando o Enzo Saraiva e o Coelho. E ele virou pra mim e falou, vai tomar naquele canto. Eu falei, ô, calma aí, que boquinha podre, hein? E ele falou, vai tomar naquele canto mesmo. Aí eu falei, cara, você é mal educado, né? Mas enfim, é um menino que tem muito talento, né? Talvez por estar num clube muito grande, né? E ter subido muito jovem, às vezes você não tem uma cabeça tão trabalhada, né? E às vezes acaba deixando ser influenciado um pouco. Que ele não perca a cabeça, que ele mantenha um foco, que ele tem muita coisa para caminhar pela frente, para crescer, para ser um grande jogador. O estádio ele tem toda a forma de transparecer o que ele está sentindo, com vaias, com aplausos, com protestos, então, e ali por onde a gente seguia. Eu, como eu falei para o teu companheiro anteriormente, sou muito racional com o que está acontecendo. As críticas, por exemplo, o jogo do Ceará, onde a gente foi muito criticado, foi um grande primeiro tempo. Na outra vez, Série A é uma pena. É uma pena para o espetáculo, uma pena que isso aconteça. E, infelizmente, clubes grandes, os grandes do Brasil estão fazendo isso, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e na qual vai ser muito difícil poder fazer alguma coisa, né? Quando são os grandes que começam a fazer esse movimento. Então... E aí, nação, eu achei inadmissível o Flamengo não classificar. Eu achei, de verdade mesmo. E cara, não tô aqui pagando pau pra Flamengo, não tô querendo agradar ninguém. O Flamengo tem um elenco milionário, tinha que ter classificado. Com todo respeito ao Atlético Mineiro, tem uma baita equipe, acho que a diretoria joga na cara e faz sacanagem com os jogadores porque não estão pagando salário. Os caras deixam aberto, isso é vergonhoso e o Flamengo tinha obrigação de ganhar. O Flamengo chegou nas últimas 3 finais da Copa do Brasil, ok, ganhou 2 títulos, beleza, 22, 23, 24, só perdeu pro São Paulo em 23. Mesmo assim, tem a obrigação de chegar no mínimo entre os 4. Olha o que o Flamengo tá gastando. Os caras estão contratando Deus o mundo. É 3, 4 jogadores por posição. Não importa a equipe ser reserva, ser titular, o Flamengo tem a obrigação de ganhar um confronto como esse. Dá até pra entender uma eliminação em semifinal, uma eliminação em final, mas cara, uma eliminação nessa fase da Copa do Brasil, o Flamengo com um elenco estrelado, recheado de craque, com salários exorbitantes, os caras serem eliminados pelo Atlético Mineiro, que tá com dificuldade dentro de campo e financeira, cara, é vergonhoso pro Flamengo. E o senhor Felipe Luiz tem que ser cobrado sim. Poderia ter colocado uma equipe melhor no jogo da ida, apesar de eu achar que qualquer jogador que entra com a camisa do Flamengo nesse elenco, ganhando o salário que ganha, tem a obrigação de fazer um bom desempenho. Mesmo assim, o cara não consegue jogar contra a equipe fechada. Ele falou aí na coletiva, ele falou que tem dificuldade em jogar contra a equipe do Cuca. Cara, um vexame do Flamengo tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado sim o Felipe Luiz. Mas ó, bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber qual é a tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo. Valeu, até a próxima!